cruzadas foram tropas ocidentais enviadas à Palestina para recuperarem a liberdade de acesso dos cristãos a Jerusalém. A Guerra pela Terra Santa, que durou do século XI ao século XIV, foi iniciada logo após o domínio dos turcos sobre esta região, considerada sagrada para os cristãos. Após o domínio da região, os turcos passaram a impedir ferozmente a peregrinação dos europeus através da captura e do assassinato de muitos peregrinos que visitavam o local unicamente pela fé. Em 1095, o Papa Urbano II, em oposição a este impedimento, convocou um grande número de fiéis para lutarem pela causa. Muitos camponeses foram a combate pela promessa de que receberiam reconhecimento espiritual e recompensas da Igreja. Contudo, esta primeira batalha fracassou e muitos perderam suas vidas em combate. Após a primeira cruzada, foi criada a Ordem dos Cavaleiros Templários, que tiveram importante participação militar nos combates das próximas cruzadas. Após a derrota na primeira cruzada, outro exército, comandado pelos franceses, invadiu o Oriente para lutar pela mesma causa. Seus soldados usavam como emblema o sinal da cruz costurado sobre seus uniformes de batalha. Sob liderança de Godofredo de Bouillon, estes guerreiros massacraram os turcos durante o combate e tomaram Jerusalém, permitindo, novamente, o livre acesso para os peregrinos. Outros confrontos deste tipo ocorreram, porém, somente a Sexta Cruzada, de 1228 a 1229, ocorreu de forma pacífica. As demais serviram somente para prejudicar o relacionamento religioso entre o Ocidente e o Oriente. A relação dos dois continentes ficava cada vez mais desgastada devido à violência e à ambição desenfreada que havia tomado conta dos cruzados. E sobre isso, o clero católico nada podia fazer para controlar a situação. Embora não tenham sido bem-sucedidas, a ponto de até crianças terem feito parte e morrido por este tipo de luta, estes combates atraíram grandes reis, como Ricardo I, também chamado de Ricardo Coração de Leão, e Luís IX. As cruzadas tiveram como consequência o fato de proporcionarem o renascimento do comércio na Europa. Muitos cavaleiros, ao retornarem do Oriente, saqueavam cidades e montavam pequenas feiras nas rotas comerciais. Houve, portanto, um importante reaquecimento da economia no Ocidente. Estes guerreiros inseriram também novos conhecimentos originários do Oriente na Europa. Não podemos deixar de lembrar que as cruzadas aumentaram as tensões e hostilidades entre cristãos e muçulmanos na Idade Média. Mesmo após o fim das cruzadas, este clima tenso entre os integrantes destas duas religiões continuou. Já no aspecto cultural, as cruzadas favoreceram o desenvolvimento de um tipo de literatura voltado para as guerras e grandes feitos heróicos. Muitos contos de cavalaria tiveram como tema principal este conflito. A expressão cruzada não era conhecida e nem mesmo foi usada durante o período dos conflitos. Na Europa, eram usados termos como, por exemplo, Guerra Santa e peregrinação, para fazerem referência ao movimento de tentativa de tomar a Terra Santa dos muçulmanos.